Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Desconectado. Meu nome é Dayana Machado. No vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês a respeito dessa pergunta: Deus incitou o povo a pecar? Vamos dar uma olhada? Então, abra comigo a sua Bíblia, abra comigo a palavra de Deus divinamente inspirada no livro de Números 21:4. Então, livro de Números 21:4. Eu vou ler tudo para poder a gente pegar o contexto, né? Para não ficar de pretexto, né? Então, vou ler tudo. Números 21:4 diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então aqui a gente está vendo o próprio Deus enviando a serpente, fazendo a serpente picar aquele povo, e aquele povo pecou, porque diante daquela pressão ali, né? Todo mundo morrendo, cobra picando todo mundo para tudo que é lado. Claro que o povo vai dizer que pecou, né? Pecou contra Deus. E aquele povo orou para que Deus tirasse aquela cobra do meio deles. Então, o que Deus fala para Moisés? Vai, faz uma cobra e coloca essa cobra em uma haste, um madeiro, sei lá, alguma coisa do tipo. Pendura ela lá e todo que nela olhar será curado. Agora, gente, esse Deus, ele é tão mau, ele é tão perverso, que olha a história que absurda. O povo sai do Egito, ele tira o povo do Egito, aí esse povo fica rodando pelo deserto. Esse povo sentiu fome. Esse povo ora a Deus e ele manda o maná. O maná, gente, é como se fosse um bolo de mel enjoativo. Aí o povo fica comendo aquilo de tempos em tempos, enjoa. E o povo começa a reclamar que está enjoado daquilo dali, que eles querem outra coisa, que eles estão com fome, que eles vão morrer ali. E o que Deus faz? Deus manda serpente para aquele povo, para a serpente picar aquele povo. Olha que Deus doido, Deus mau do Velho Testamento. Aí, essas serpentes, um monte de serpente voadora, sai picando todo mundo. Imagina que desespero. O povo se vê em volta daquele desespero e começa a orar para Moisés. Pelo amor de Deus, Moisés, ora para Deus, pecamos. Imagina, né? Você naquela pressão ali, pecamos, Moisés. Tira essas cobras daqui. Cobra picando criança morrendo, idoso, jovem, adulto, todo mundo. Isso foi o que Deus fez. E Deus vai lá e manda Moisés criar uma cobra de metal, e colocar ela num lugar para que aquele povo, quando olhasse, aquele povo fosse curado. Não é mais fácil esse Deus curar as pessoas? Cadê o poder de Deus aqui, gente? Então você vê que é o próprio Deus que está mandando Moisés fazer a cobra para aquele povo olhar para a cobra. Então, Deus está incitando o povo a pecar. Por que eu falo isso, gente? Por que ele está incitando o povo a pecar? Deus, ele não é onisciente? Ele é onisciente, ele sabe de tudo.
Ele não sabia que fazendo isso, o povo ia idolatrar aquela cobra? Porque primeiro, que aquela cobra tem poder. Aquela cobra, ela cura. Então, se a pessoa ficar doente e olhar para aquela cobra ela vai curar. Então, só aí a cobra já tem mais poder do que Deus, né? Aí, vamos lá. Ele não sabia que esse povo ia ficar idolatrando essa cobra? Pra que ele mandou fazer essa bendita dessa cobra, gente? Não era mais fácil ele ter curado? Não, Moisés, estenda a sua mão. Mandava até Moisés estender a mão dele. Moisés, estenda a sua mão que eu vou curar agora todo mundo. Curava todo mundo. Gente, ele tem poder. Você não está falando de um ser humano que não tem poder. Você está falando de Zeus, o grande, o Deus de Israel. O Deus que tinha poder. O Deus que mandou o maná. Se ele mandou maná, se ele mandou as cobras, mas por que diacho ele também não curou o povo? Mas por que ele mandou serpente para poder picar esse povo? Se deu mal da merda. Gente, eu vou te falar, ter Deus como amigo, olha, você não precisa nem de inimigo, porque eu vou te contar, cara, ele tá no topo da tua lista. Fala sério. Então, o que acontece? Ele mandou Moisés criar essa cobra. Só que essa cobra, gente, ela foi idolatrada pelas pessoas, pelo povo. Porque o povo olhava para a cobra e eles eram curados. A cobra tinha um poder mágico ali, né? Você não está falando de uma estátua de hoje em dia que você ora e não acontece nada. Você está falando de uma estátua onde a pessoa olhava e a pessoa era curada. Então, essa idolatria persistiu durante muito tempo. Agora, o que Deus fala sobre a idolatria? Vamos dar uma olhada para ver o que ele fala sobre a idolatria? Ó, aqui em Êxodo 23, Deus vai dizer assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Se Deus é contra a idolatria, você percebe aqui que é o próprio Deus que está incitando o povo a essa idolatria? Por que é ele que está incitando? Porque se ele manda Moisés fazer uma cobra de metal e as pessoas são curadas daquela cobra de metal, ele já sabia que esse povo ia adorar essa cobra de metal, essa cobra de bronze que Moisés fez. Porque ele é onisciente, carambola! Ou ele não é onisciente? Ele é onisciente. Então, para que ele fez? Qual foi o intuito de Deus em fazer isso? Mas para que merda que ele fez isso? Eu quero saber. Porque aqui ele está falando: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem na terra. E o que foi que ele mandou fazer? O que há semelhança na terra, um animal. Ele mandou fazer uma cobra. Cara, esse Deus é maluco? Ele mandou fazer uma cobra? É isso mesmo? Pode, então, Deus ir contra a sua própria palavra? Porque ele está indo contra a sua própria palavra. Vamos dar uma olhada ao que fala em Levítico 19:04. Deus vai falar sobre a idolatria mais uma vez. Não vos vireis para os ídolos e nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Gente, como é que pode? Ele está indo contra a própria palavra dele. Porque uma hora ele fala não fazer, não ter ídolo, não fazer deuses, não fazer nada que há no céu, não fazer nada que há na terra. E outra hora ele manda Moisés fazer a cobra de bronze. Esse Deus o quê? Ele tá ficando maluco? Ele tá lelé da cuca, ele?
mandar os outros fazer uma estátua, onde ele sabe que esse povo vai idolatrar essa cobra. O povo idolatrou tanto essa cobra, gente, que isso perdurou durante muito tempo. E outra coisa, eles colocaram até nome nessa cobra. O nome da cobra era Neustã. Porque quando eles oravam, quando eles olhavam, eles não precisavam nem orar. Quando eles olhavam para a cobra, eles eram curados. Então aquela cobra, ela tinha poder. Ela tinha poder. Então o que eles fizeram? Eles deram nome àquela cobra, eles idolatraram aquela cobra. Para que serviria um Deus? Um Deus do céu? Se tivesse uma estátua onde toda pessoa que ficasse enferma, ela olhasse para aquela cobra e ela fosse curada. Aí o povo passou a idolatrar a cobra. Por quê? Porque a cobra tinha mais poder que Deus. Aí aqui, em 2 Reis, vou abrir aqui para vocês. Aqui em 2 Reis 18, quem vai acabar com essa cobra é o rei Ezequias. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Você vê aqui que tempos se passaram até os dias de Ezequias. Aquele povo ficou idolatrando aquela cobra que Deus mandou fazer. Deus mandou fazer. Não foi ninguém que fez porque queria seguir outro Deus. Deus mandou fazer para que o povo fosse curado. E como essa cobra, ela tinha poderes mágicos, as pessoas eram curadas quando olhava para ela, por que as pessoas não iriam idolatrar? Eu acho que até eu, se tivesse uma cobra aqui na minha frente, que eu tivesse que olhar quando tivesse com uma baita de uma dor de cabeça, com uma baita de uma dor de barriga, ou um tumor, ou sei lá, coisa do tipo, e essa cobra curasse, até eu ia idolatrar a cobra. Porque o Deus da Bíblia, né, a gente não vê, a gente não sabe dele, sabe por onde ele anda. Então, provavelmente esse povo confiava mais na cobra do que no próprio Deus, né? Então, gente, vocês veem aqui que isso durou muito tempo, aquele povo idolatrando aquela cobra, porque olhava para aquela cobra e era curada, até nome a cobra teve, Neustã. Por quê? Aquela cobra já estava tida como um deus. Mas Deus não sabia disso? Ele não podia ter simplesmente curado aquele povo, porque, em primeiro lugar, para que ele mandou aquelas serpentes? Ele já está errado que mandou serpente para um povo que estava com fome, pedindo comida, reclamando que estava enjoado daquele pão que ele deu. Ele já estava errado de ter mandado serpente. Aí ele manda a serpente, em vez dele curar as pessoas, ele manda Moisés fazer uma estátua, uma cobra. Esse Deus é maluco? Ele não é onisciente? Como é que pode ele ser onisciente se ele sabia que o povo ia pecar? E opa, se ele é onisciente, então foi de propósito. Então tudo isso foi para que aquele povo idolatrasse aquela cobra. Então, partindo desse ponto, será que esse Deus, ele tem o direito de cobrar alguma coisa, de falar alguma coisa sobre a idolatria? Não. Não, ele não tem. Por quê? Porque ele incita o povo a fazer essa idolatria. Porque ele já conhece esse povo. Ele já sabe que o povo ia idolatrar. Então, ele não tem direito de reclamar sobre essa idolatria. Porque foi ele que mandou fazer. E não é só isso.
ele também manda fazer 2 querubins também para a arca. Ele novamente está mandando o povo fazer figuras, o povo fazer imagens. Êxodo 25, 18. Vamos ver o que Deus manda aqui. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, para faces deles uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. Então, aqui você vê de novo Deus mandando fazer imagem de 2 querubins na arca, com as asas, para poder... Não é uma imagem? Deus não sabia que o povo adorava fazer idolatria? Então, por que ele está mandando fazer aquela imagem? Não é só isso não, tem outra aqui, tem outra parte. Então, aqui em 1 Reis 6... 1 Reis 6, você vai ver falando sobre Salomão, quando Salomão edifica o templo a Deus. Então, o que acontece? Deus, ele fala que iria estar no meio dos filhos de Israel. Né? Aqui em 1 Reis 6, 13, fala assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Então, Salomão edificou o templo, né? Deus permitindo ali a construção do templo. E aqui no capítulo 23, você vai ver que fala assim: e no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da sua altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas, até a extremidade das outras asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as suas asas de madeira, que a asa de um tocava na parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas, no meio da casa, tocavam uma na outra, e revestiu de ouro os querubins. Então, aqui o que está acontecendo? Deus está dando ali as instruções para Salomão de como Salomão fazia ali a casa dele, que seria a casa para ele habitar, a casa que ele não permitiu que Davi fizesse, mas permitiu que Salomão fizesse. E ele ali manda fazer querubins para poder colocar na casa. Gente, não é estátua? Aquilo dali não serviria como um símbolo de adoração? Aquilo dali não serviria como uma idolatria? Sim! O que Deus diz na palavra dele? Vamos dar uma olhadinha aqui que ele diz? Aqui em Deuteronômio 27, 15, vai dizer assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá amém. Maldito o homem que fizer imagem de escultura. O que Deus manda Moisés fazer? O que Deus manda Salomão fazer? Ele não está mandando ali fazer uma imagem de escultura do que há no céu ou do que há na terra? O que ele mandou Salomão fazer? Ele mandou fazer uma imagem
do que há no céu. Ele mandou Salomão fazer os querubins. Ele mandou fazer uma imagem do que há no céu. Moisés, ele manda Moisés fazer uma imagem do que há na terra. E aí ele vem dizer que maldito o homem que fizer uma imagem. Então a gente pode dizer então que ele é maldito? Então, porque aí ele está indo contra a própria palavra dele. Está dizendo que maldito é o homem que fizer ali as imagens. Mas aí o que ele manda o povo fazer? Ele não manda o povo fazer imagens? Então quem está sendo maldito é ele? Ele que está sendo maldito? Porque aí essa palavra vai servir para ele. Que é ele que está mandando o povo fazer. E tudo que ele mandava, o povo ia lá e obedecia. O povo fazia. E ele, sendo onisciente, ele sabia que aquele povo ia pecar. Ele sabia que aquele povo ia idolatrar aquela imagem. Porque ele é onisciente. Pelo menos isso é o que todo mundo fala, que ele é onisciente. E realmente, a palavra dele fala que ele é onisciente. Então, gente, você vê aí a doideira de Deus. Deus incita o povo a pecar? Sim, ele incita o povo a pecar, porque ele é onisciente. Ele sabia que tendo aquela cobra, as pessoas iriam olhar para aquela cobra e iam ser curadas, e ele sabia que a pessoa ia seguir aquela cobra como um Deus. Que a cobra trouxe milagres, então a cobra virou um Deus. Então foi o próprio Deus que incitou o povo a pecar. Bom, gente, essa foi a palavra de hoje, a palavra santa, sagrada, inspirada, divinamente inspirada para vocês. Daí você está vendo que esse Deus do Velho Testamento, ele é doido, ele é maluco, ele não bate muito bem da cabeça. Gente, esse Deus, ele não existe, tá? Supondo que ele existe, que tudo isso fosse verdade, é um Deus doido, é um Deus maluco de mandar uma ordem e depois ele vê que aquela ordem não deu certo, tá? Então, supondo de que fosse verdade isso, porque não é verdade, é uma mentira. Esse livro foi escrito pelos humanos, seres humanos escreveram isso, não foi Deus nenhum. Então, partindo desse pressuposto que ele existisse, ele seria maluco. Não tem outra desculpa para esse Deus, ele seria doido. Então, essa foi a história de hoje, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no meu canal, deixa seu like, escreva nos comentários. Fica comigo, vou trazer mais conteúdo para vocês, tá? Um beijo e fui!